Agora que gravamos, iniciar então a apresentação. Bom dia a todos. Meu nome eu sou o engenheiro da Splunk. A gente vai falar sobre 4 fontes de dados que vão aumentar a postura de segurança de vocês, que ajudam a aumentar a postura de segurança de vocês. Junto comigo, na apresentação, a gente tem o Renato Runs, que também é engenheiro da Palo Alto. Ele está no mute, mas um pouco vai tirar para falar a parte dele com vocês também. Tá, hoje lá, especificamente, segurança orientada a dados analíticos, de 4 fontes de dados críticas para segurança, fazer uma demonstração de como Splunk e Palo Alto Networks conseguem aumentar a postura de segurança com essas 4 fontes de dados críticas, e depois a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Tá, elemento legal da Splunk de sempre ter essa informação na apresentação. Agora que vocês já leram tudo, vamos passar para o próximo e vamos começar a falar segurança propriamente dita. Segurança ainda é um jogo reativo, um processo reativo. Por quê? Infelizmente, a gente não consegue ser todo ativo. E nós temos muitas ferramentas, muitas empresas utilizando ferramentas que ainda são orientadas a atas e não sites. Então, ao invés de fornecer site informação relevante sobre o que está acontecendo, a gente envia um alerta de que alguma coisa aconteceu ou alguma coisa está acontecendo. E é impossível ter uma ação melhor, uma proativa com relação a esses eventos. Tá? Ou que a maioria das vezes o processo não está para aumentar a postura de segurança, aumentar o nível de segurança. Esse processo está normalmente reativo aos eventos que estão acontecendo. E é isso. O processo desenhado para fornecer uma visão geral do que está acontecendo. Esses processos normalmente são orientados a ferramentas isoladas ou visualizações isoladas. Então, você vê, por exemplo, o lado do firewall, você vê o lado IPA do antivírus, mas você não tem uma visão geral de todos. Esse é um processo que fornece uma visão geral de todos os equipamentos e ferramentas de segurança de uma vez só. E o problema é que normalmente as pessoas estão sobrecarregadas com o volume de alertas que recebem e com esses processos usados em ferramentas, ao invés de ter uma visão geral. E faz o quê? Com que elas não consigam desenvolver ou aumentar a postura de segurança. Uma hoje, para dar a segurança mais proativa, ajuste a escalabilidade. Como você aumenta ou escala esse ambiente de segurança para departamentos, outros escritórios, outros ambientes, por exemplo, premise no próprio data center ou na cloud, ou com um provider ou um ambiente híbrido. Então, como você escala esse ambiente de segurança para essas tecnologias e esses ambientes extras? Isso é o que está dando a segurança ainda um processo bem reativo. De aumentar essa postura de segurança e essa pura reativa e tornar ela um pouco mais proativa. Uma das formas é centralizar a análise. Como assim? Como é básico. São os dados que você tem, você sabe onde eles estão, você sabe como você pode atuar para aumentar a segurança do seu ambiente. Então, você tem que ter uma forma de centralizar essas informações em um lugar único. E verificar essas informações de um mesmo lugar, ao invés de você ter aquela visão centralizada por ferramenta, você tem uma visão única e centralizada para o seu ambiente de segurança. Tá? Outra, ter uma postura investigativa. Você tem que estar com a cabeça setada para a investigação. Como tem que não se olhar um alerta ou olhar uma informação e ver, tá, ok, eu tenho que tomar uma ação quanto a isso. Você tem que pensar como investigar isso corretamente para achar o fundo daquela situação e poder implementar uma proteção efetiva.
E o último ponto aqui é justamente o que? A operacionalização. Como é que você vai operacionalizar? Desculpa. Como é que você operacionalizar esses processos, essa análise para um ambiente ou para o seu time de segurança, 24/7, por aí vai. Tem que criar processos que operacionalizem essa investigação e essa análise centralizada. Já vai melhorar a postura de segurança, mesmo que você não tenha outras ferramentas ou todas as fontes de dados seriam interessantes. Hoje a gente fala de visões descentralizadas, uma das coisas que a gente vê é justamente para isso. A gente tem múltiplas camadas e não uma única visão de ponta a ponta do problema. Então, por exemplo, se você quer proteger o teu endpoint, a estação de trabalho, o notebook, você vai colocar o quê? Você vai colocar um antivírus, você vai colocar uma ferramenta de proteção de endpoint. Se você quer proteger a sua rede, você vai colocar FARA, você vai colocar proxy, vai colocar um IPS. Se você quer atividade maliciosa, os IOCs, você vai usar alguma lista de inteligência de ameaças, algum threat intent. Você tem essas informações, mas outra proteção que você possa querer, controle do usuário, você vai verificar os logs de autenticação. Agora, se você quer verificar um problema, o que acontece? Você acaba indo vírus, no endpoint ou na ferramenta de endpoint. Aí, verificar os acessos à rede, vai na ferramenta de FARO, nos logs do FARO, nos logs do próprio do IPS. Autenticação, você tem as informações de autenticação localmente e tem as informações de autenticação centralizadas no também controle, por exemplo. Mas você não tem essa visão integrada com as outras ferramentas. E esse é o maior problema da descentralização. A outra visão centrada de ponta a ponta. Então, lá basicamente das quatro fontes de dados que a gente mencionou anteriormente, o endpoint, a estação de trabalho, identidade de acesso, rede e inteligência de ameaças, ou threat intelligence. E essas fontes podem já aumentar a sua postura de segurança significativamente. Tá? Como fazer isso com o Splunk? O Splunk é uma placa de dados de máquina. O que são dados de máquina? Dados de máquina são dados gerados por qualquer sistema que venha em formato texto para a gente. Não pode ser informações de aqueles sistemas, aquelas fontes que a gente mencionou, endpoint, firewall, proxy, IDS, autenticação, intelligence pode ser utilizada também. E você pode coletar esses dados de qualquer lugar, independente se estão on-premise, na cloud, ou num service provider no MSSP, por exemplo, num serviço gerado, e por aí você pode fazer busca e utilizar todos os dados. Tá? Pode procurar os dados de todas as ferramentas nessa mesma interface, ou seja, aquela análise centralizada. Você pode monitorar e gerar alertas, gerar relatórios, analisar esses dados, criar dashboards únicas. Então, o Splunk funciona trazendo essa análise centralizada e facilitando o mindset investigativo que a gente mencionou anteriormente também. Então, um ponto que a gente falou, nessas 4 fontes de dados que a gente falou, um é o endpoint. O que o endpoint pode trazer? Por exemplo, informações de processos, acesso a arquivos, informações de arquivos, atividades do usuário. Então, você pode descobrir, por exemplo, a qual frequência as aplicações são executadas no endpoint. Aplicações únicas, aplicações que não sejam aprovadas pela empresa estão sendo executadas. Ou executáveis maliciosos conhecidos, dependendo da ferramenta que vocês usem, até desconhecidos. Quais os benefícios de ter essas informações? Vocês conseguem ter visibilidade na execução das aplicações. Então, vocês devem saber se eles estão executando aplicações que não deveriam, por exemplo. Aplicações que está executando, onde e com qual frequência. Então, se tem ansioso, vocês poderiam ver a informação dessa forma. Quando a gente fala de acesso e identidade, você pode descobrir o quê? Por exemplo, credenciais estão sendo compartilhadas ou que estão sendo usadas em localidades diferentes.
credenciais administrativas, frequência de login dos usuários, ou usuários se movendo muito rapidamente, como assim, vamos dizer, a empresa tem um escritório em São Paulo e um escritório em Fortaleza. Como é que o usuário pode estar logando localmente numa máquina no escritório em São Paulo e estar de uma VPN a partir de Fortaleza, por exemplo? Tá? Tentativas de login a hosts sensíveis. Eles conseguem descobrir usando essas informações, usando esses logs. Benefícios que vocês podem ter. Vocês podem tracking ou visualizar o comportamento dos usuários e descobrir para quem não usuários. Isso é importante. De rede, o que vocês podem descobrir? Quem falou com quem, ou seja, que estação falou com qual servidor na internet e vice-versa, qual o volume de tráfego, pode identificar usuários baixando ou entregando ou atividades de command and control ou exfiltração de dados, ou seja, enviar dados sensíveis para fora da empresa, movimentação lateral e vertical, ou seja, os eventos de ataque, invasão, e quando tem invasão bem sucedida, por exemplo, você vê uma movimentação lateral. Uma máquina infectada ou invadida acessando outras máquinas dentro da empresa. De você monitorar esse tipo de informação de fonte de dados, você consegue determinar como as ameaças entraram na empresa ou como os eventos de segurança, os ataques, as invasões aconteceram. Você identificar quais sistemas de endpoints estão se comunicando internamente. E você pode detectar também o roubo de propriedade intelectual ou ainda ameaças internas que você não conhecia. Por exemplo, usuários insatisfeitos que estão pegando informação sensível para depois levar para fora da empresa, por exemplo. E com isso, o que a gente consegue fazer? Você consegue ter indicadores e early warning de atividades conhecidas. Então, você vai descobrir comportamentos e padrões de alto risco. Vocês vão saber malwares que foram entrar na empresa e não foram detectados ou bloqueados. Vocês conseguem detectar atividades de command and control. Você consegue ser avisado antecipadamente de atividade maliciosa e consegue fazer o bloqueio efetivo dessas atividades. Você detectar indicações de canais de command and control, confirmar se o tráfego está indo para sites em watchlist ou sites comprometidos. Sistemas comprometidos estão se comunicando com outros e são os endpoints comprometidos. Isso é até uma das coisas mais importantes. A gente consegue trazer essa informação junto com o Palo Alto. Então, como a plataforma de dados de máquina, a gente consegue coletar dados de vários lugares. Então, aqui a gente tem exemplos de fontes de dados e o Palo Alto vem trazendo essas informações aqui. Por exemplo, a informação de endpoint com traps. E aí o Renan vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Formulário com NG Faro. Informações de autenticação de usuários com Aperture. Informação de Threat Intelligence com IR Autofocus. Estamos trazendo também informações de rede. Isso é real. E a gente vai demonstrar hoje justamente o que? A aplicação do Palo Alto para o Splunk, que traz a visualização dessas fontes de dados, já com todo o workflow de investigação para vocês. Na demo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, Renato, para falar um pouquinho sobre esses produtos da Palo Alto que eles podem trazer para vocês. Meu nome é Renato Runge, eu sou engenheiro de sistemas da Palo Alto Networks, situado em São Paulo, Brasil. Quando a gente fala da questão do ponto de vista de segurança, sempre tenha em mente como derrotar o inimigo, né? Então sempre tem que ter em mente o principal ponto, qual é? A prevenção a malwares, tanto conhecidos como desconhecidos. E que a ação de malwares ocorra através de múltiplas fontes de dados, onde são avançadas ameaças, investigação de incidentes, análise forense e também relatórios de conformidade. Usar esses dados sobre ameaças e automatizar essa prevenção é um ponto fundamental, é um ponto-chave se a gente quiser derrotar o inimigo que está dentro, que muitas vezes pode estar dentro da nossa casa.
Nos próximos slides, nós vamos demonstrar como a integração entre Splunk funciona e os benefícios entre essa integração de Splunk e Palo Alto. Traz uma verdadeira plataforma de segurança que é integrada nativamente. É uma plataforma de segurança focada em prevenção, fornece automatização de processos também. A ideia é que seja uma plataforma simples de operar, seja intuitiva ao uso dos usuários também, e forneça informações contextualizadas. Vai ver como essas informações contextualizadas servem como facilitador tanto a parte de resposta a incidentes, como principalmente o foco na prevenção a incidentes. Quando nós falamos de prevenção a ameaças, nós temos 4 pilares fundamentais que devem ser uma solução. O líder deve olhar para todos esses pilares, sem exceção. Deve trabalhar cada um desses pontos de forma correlacionada, de forma contínua. O primeiro ponto é a visibilidade completa. Sei que a gente está falando uma coisa muito simples, mas é muito difícil você ter um usuário, um cliente hoje que tenha visibilidade completa do seu ambiente. Aí essa integração com o Splunk se torna ainda mais relevante. Por quê? A gente está vendo o ponto de vista de segurança em diversos pontos, como a gente pode ver ali embaixo. Nuvem pública, data center, perímetro, soluções de SaaS, usuários remotos, IoT, endpoints e por aí. Se a gente puder ir ainda mais fontes de informações, como por exemplo dispositivos de rede, outros pontos que a Splunk também suporta, você tem essa visibilidade ainda maior. E a visibilidade completa vai trazer para vocês. Primeiro ponto todas as aplicações, o usuário e o conteúdo que essas aplicações estão trafegando de acordo com os usuários. A gente também vai trazer a visibilidade sobre o tráfego criptografado. Que tipo de tráfego eu vou querer decriptografar e enviar para uma solução como, por exemplo, para o Splunk analisar e fazer o correlacionamento dessa informação. Essa visibilidade completa, eu vou analisar a movimentação de credenciais corporativas dos usuários e os profiles de host. Por exemplo, que tipo de profile de host o usuário está utilizando para adentrar a minha rede, por exemplo, de um meio externo, como, por exemplo, o VPN. Então, o usuário A está com um equipamento corporativo da corporação? Sim. Esse momento ele está compliance com as diretrizes de segurança, como, por exemplo, está traps habilitado, está com patches de segurança do Windows instalados, faz parte do domínio e por aí vai. Então, se a máquina estiver compliance, eu também consigo checar, ter essa visibilidade do ponto de vista do usuário do endpoint. Como ponto de prevenção a ameaças, nós vamos citar um dos pontos mais importantes, que é a redução das persistências de ataques. Ou seja, você tem visibilidade completa no primeiro ponto. Você limitar apenas as aplicações que são de negócios. E dentro das aplicações de negócios, nós conseguimos também reduzir a exposição desnecessária a elas. Por exemplo, realizando um FTP. Não tem por que eu deixar esse usuário realizar o upload de arquivos confidenciais, por exemplo, de arquivos executáveis, de arquivos DLL, por exemplo. Ponto. Vamos combinar que nós estamos fazendo agora, através do Webex. Não eu deixar com que usuários que estejam acessando a um Webex possam realizar o compartilhamento de tela do seu desktop. Eu deixo essas funcionalidades específicas, por exemplo, com a equipe, por Cdesk. Cdesk é apenas para poder fazer o compartilhamento de tela. Qualquer outra equipe não vai poder realizá-lo. Também o tipo de arquivos que eu vou poder trabalhar de acordo com as aplicações e os acessos que essas aplicações estão fazendo. Como, por exemplo, quando eu estiver acessando um site que não é classificado e que não esteja categorizado, eu vou impedir qualquer tipo de comunicação ou com esse acesso. Isso vai me proteger já, como primeiro ponto, a conta vai download, contra a exposição desnecessária do usuário. Como ponto na prevenção a ameaças, nós podemos citar a parte de prevenção a ameaças conhecidas. Essas ameaças conhecidas são aquelas que ocorrem através de assinaturas, como, por exemplo, IPS, vírus, anti-spyware. A gente tem prevenção contra malwares, exploits,
command controller de máquinas que já estão comprometidas dentro do ambiente de vocês e que estão fazendo acessos externos aos atacantes para se comunicar e conseguir o escalonamento lateral dentro da sua rede. Então, esse tipo de comunicação vai ser prevenida por análise de malwares conhecidos. Ou está intimamente ligado ao primeiro ponto, que é a visibilidade completa, é a parte de roubo de credenciais. Ou seja, na primeira parte eu tenho a visibilidade completa, movimentação dessas credenciais, e a partir do Threat Prevention, eu tenho a segurança de que tipo de credencial corporativa está sendo inserida aonde. Ou seja, eu posso mitigar que essa exposição de credenciais corporativas ocorram em sites que não estejam relacionados ao meu negócio. Ponto da parte de análise de prevenção, mais importante, nós podemos citar a parte de análise de malwares desconhecidos. Que análise acontece quando a gente recebe um artefato recebido por qualquer uma das soluções, seja de endpoint, seja de Next Generation Firewall, de um arquivo desconhecido. Esse arquivo é enviado para análise em cloud, essa análise ocorre de forma tanto estática quanto dinâmica. Ele vai fornecer indicadores e vai fornecer inteligência sobre como essa ameaça funciona, quais as características de comunicação dessa ameaça e fornecer proteção para todos os pontos da minha plataforma de segurança da Palo Alto. Como seria entre Splunk e Palo Alto? Nós podemos falar, primeiramente, que são empresas líderes do quadrante mágico do Gartner, né? Essa parceria entre Splunk e Palo Alto visa, primeiramente, a velocidade nas investigações, de múltiplos pontos, de forma simples e mais coerente para você conseguir responder a incidentes e a investigações. Os dados são várias fontes de dados preciosas através da análise de aplicação, usuário e conteúdo. Ou seja, esses são pontos que a própria plataforma da Palo Alto, Next Generation Firewall, tudo, vai trazer para vocês. São informações altamente relevantes que vão popular toda a plataforma da Splunk com informações muito relevantes. Integrada e construída para responder a incidentes com velocidade e precisão. O que nessa versão do app da Splunk para Palo Alto? Depois de clientes, a Splunk e a Palo Alto remodelaram a parte da console com informações muito mais relevantes para o dia a dia dos usuários. Essa nova versão da app exposta a incidentes de forma mais rápida e precisa. Tá? O painel integrado de ameaças contextualizado também. Eles têm usado com soluções como o MindMeld e o AutoFocus para trazer indicadores de comprometimento e fornecer prevenção, sem foco na prevenção. Vocês viram que o Eduardo comentou no princípio que ainda é muito focada as soluções na parte de reação. É a ideia, a gente mudar esse mindset, sair da parte de detecção, a correção de incidentes, para a parte de prevenção. A integração do Aperture, que é a nossa solução de SaaS, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para análise e prevenção, ameaças e exposição a riscos. Alto e Splunk. Primeiro ponto, aumentar a gama de informações que eu vou ter do meu ambiente. Implementar informações com aquelas features de aplicação, usuário, conteúdo que estão trafegando em todos os pontos da rede, seja ela perímetro, data center, endpoint e cloud. Tudo na única console, de forma fácil, visual e rápida, identificar e analisar qualquer mudança no meu baseline de utilização. Essa acontece de forma robusta e a redução dos perfis de ataque combinado com múltiplas análises do Threat Intelligence, ou seja, utilizar todas essas informações multipontos para a prevenção e essa análise cada vez mais robusta e mais fácil de ser realizada. Outra facilidade, rapidez no processo e automatização, incluindo integração lateral, bidimensional, ou seja, tanto receber informações da plataforma como enviar informações de outros pontos para que a plataforma possa utilizar essa inteligência para classificá-los também.
Nos slides, nós vamos mostrar como funciona essa parte da integração e com as informações que eu vou receber de cada um desses pontos. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, eu tenho uma plataforma da Splunk no meu ambiente. Ele vai ter informações centralizadas de toda a infraestrutura. Junto a isso, eu vou pegar as informações do Next Generation Firewall e do Panorama também para enviar informações ao Splunk, centralizando as informações sobre aplicações, usuário e conteúdo. Há também de Threat Intelligence, Threat Prevention, realizada nos próprios firewalls, ANALs, e o tráfego também criptografado, ou seja, os firewalls podem ser responsáveis por criptografar tais tipos de tráfego relevante para você e enviar as informações de forma limpa para que sejam analisadas pelo Splunk. Lista da solução de endpoint, o Traps, nós blamos a execução de arquivos maliciosos, prevenindo o usuário de ter um endpoint comprometido e enviando também essas informações ao centralizador Splunk aqui. Quando o arquivo desconhecido é recebido tanto pela solução aqui de firewall, quanto pela solução de endpoint, o Traps. Tá? Esse arquivo, como é desconhecido, ele vai ser enviado para análise através do Wi-Fi. O Wi-Fi é a nossa solução em cloud para análise de artefatos, análise de ameaças desconhecidas. Ela vai tornar esses artefatos desconhecidos em conhecidos, que podem ser conhecidos bons ou conhecidos ruins. Nesses conhecidos ruins, ele vai todas essas informações para a plataforma da Palo Alto e vai também esses indicadores através da API para o Splunk, com vereditos dos artefatos que também foram enviados por eles. Então, realizada pelo Wi-Fi pode ser uma análise realizada de forma estática quanto dinâmica e fornece proteção para toda a plataforma com integração nativa em todos os pontos. Outro ponto aqui também da integração é com o Aperture. O Aperture, para quem ainda não ouviu falar, é a nossa solução de proteção SaaS. Ela previne contra a exposição de riscos nesse ambiente e também contra malwares, através da integração com o próprio Wi-Fi. As do Aperture também são enviadas ao Splunk, agora através de uma API, Log API. Mais informação que pode ser inserida no Splunk para visibilidade, centralização e resposta a incidentes. Então, eu vou compondo esse cenário com múltiplas formas, com múltiplas fontes, múltiplas regiões de informação e tudo usado numa única console, cada vez mais intuitiva, cada vez mais amigável. Como você pode até passar por outro slide que tem o balãozinho ali, por favor, Eduardo. Como integração, nós temos a parte do AutoFocus e o MindMeld. O AutoFocus é a nossa visão, a nossa central de Threat Intelligence que fica na nuvem. Vai trazer toda a visibilidade dos artefatos recebidos, das campanhas associadas a cada um desses artefatos que o Wi-Fi analisou e detectou como tipos de indústria e regiões também afetadas por esses artefatos. Ou seja, ele vai levar a relevância necessária para saber se aquele artefato recebido é artefato que deve levantar a bandeira vermelha no meu ambiente ou não, é só mais um artefato dos milhares que eu vou receber durante a semana. Né? Toda a Wi-Fi está o AutoFocus. Desculpa, a AutoFocus está o MindMeld. O Meld é um minerador de informações. Ele vai buscar múltiplas fontes de informações para prover prevenção dessas ameaças. Indicadores, como vocês podem ver aqui no quadradinho ao lado, são indicadores que desde hashes, endereços IPs, URLs, domínios utilizados por esses artefatos maliciosos que foram recebidos pela nossa plataforma e analisados pelo Palo Alto. A integração Splunk permite que todos esses pontos atuem em conjunto por prevenção a ameaças e resposta a incidentes, em cada um desses pontos aqui, de maneira colaborativa. Agora, desculpa. Nada, Renato. Pode ver.
Só para esclarecer algumas dúvidas aí que eu estou vendo que estão sendo colocadas, a então entre os produtos da Palo Alto, envio de arquivos e essas coisas todas, é feita entre os produtos da Palo Alto. Essas indicações aqui, as setas, estão indicando como o Splunk recebe os dados dessa plataforma toda. Então, o Splunk recebe os dados do Faro, do Panorama, o Syslog, recebe os dados do Traps, o Syslog, os dados do Aperture, ele usa a API de log do Aperture para conectar no Aperture, pegar essas informações e armazenar no Splunk. A mesma do Wildfire, a gente usa a API de relatórios do Wildfire para pegar essas informações e armazenar no Splunk, para oferecer visão centralizada, uma visualização centralizada da plataforma como um todo. Tá? Então, o Splunk ele não atua efetivamente no envio, por exemplo, dos arquivos que tem que ser analisados pelo Wildfire. Não é o Splunk que envia isso para o Wildfire. É o próprio Traps que envia isso para lá, e não o Splunk. Exatamente. Vamos ter uma demonstração aqui. Vocês confirmem, por favor, vocês estão vendo a tela? Estão vendo? Você consegue ver? Renato, eu tirei o motivo. Sim, consigo ver o browser. Sim. Tá bom. A gente tem a interface da nova versão da aplicação do Palo Alto. Tá? Como o Renato falou, essa versão foi atualizada recentemente. E uma diferença maiores entre as versões é o seguinte. A versão anterior ela era bem ser produto. O que quer dizer? Tinha um menu praticamente para cada um dos produtos e você via as informações de forma descentralizada. A versão nova da aplicação ela é centrada nas informações correlacionadas de todos os produtos. Então, por exemplo, você tem aqui um menu atividades. E o que são essas atividades? Atividades gerais que correspondem às informações de todos os produtos, mas que não necessariamente são uma atividade maliciosa. Informações que é interessante você saber, por exemplo, aplicações que realmente são usadas, mas que apareceram na rede, ou de aplicações usando portas não usuais. Por exemplo, alguém subiu um SSH na 8000, que não é porta padrão. Então, as informações estão aqui. Então, são informações novas, informações úteis, mas não relacionadas a um evento de segurança ou ameaça ou alguma coisa ruim necessariamente. A gente tem também o menu de threats ou ameaças, e aí sim, essas são informações, são coisas ruins que aconteceram e que você pode verificar. Então, tanto de forma geral ou de forma individual. Quero saber informações de malware, ou informações de rede, ou informações de endpoint. Isso por aí vai. De forma individual ou especializada, como a gente já falou. Outra trazendo agora, nessa versão nova, é a parte de operações. O que é esse menu de operações? Informações sobre o sistema. Então, como é que está o sistema de Faro? Como é que está a saúde do sistema em geral? A teoria de mudanças de configuração no Faro, operações nos endpoints, threat intelligence e por aí vai. Tá? Uma das novas que aparece nessa nova versão da aplicação é o dashboard de todos os incidentes. Esse dashboard é interessante que ele parece até uma ferramenta de CIEM. Certo? Então, para quem tem um CIEM, vocês conseguem ver uma forma bem semelhante aqui. Vocês têm os eventos de segurança. Uma coisa que vocês veem é eventos relacionados na última hora e alteração com relação ao anterior. E eventos por camada, ou seja, cada uma daquelas 4 fontes de dados que a gente mencionou. Camada de endpoints, identificação e identidade e threat intelligence, ou nesse caso aqui o Wildfire Submissions, não necessariamente threat intelligence. Ele consegue ver também os subtipos de ameaça. Então, por exemplo, eventos de prevenção, correlacionamento, atividades de spyware, de vírus, vulnerabilidades e por aí vai, ao longo do tempo. E também pela severidade. Quando a gente desce aqui um pouco, você consegue ver quais são os eventos
por tipo, ameaça, severidade e ação. Isso aqui é que é bem interessante. Você pode priorizar, por exemplo, por criticidade ou por ação. Por quê? Se dropar ou bloquear, eu preciso me preocupar? Se vocês olharem, olha só, eu tenho vários críticos aqui, mas que na verdade essa ação foi bloqueada, foi dropada, bloqueada, dropada. Então eu preciso me preocupar com essas ações? Não. Mas a gente tem, por exemplo, uma ação crítica que foi permitida. Então essa é uma que fazer uma investigação, por exemplo. Tá? Antes de indicar qual investigação você deve começar, você tem tags do AutoFox. Então, como a gente mencionou anteriormente, você vai no AutoFox buscar as informações de tag e das ameaças conhecidas, e você já tem, usando os IOCs, ou os indicadores de compromisso, né? Quais eventos foram identificados com determinadas ameaças conhecidas. Aí você já tem informação. Então, você tem, por exemplo, uma crítica, mas que já foi bloqueada. Então, você precisa se preocupar com essa? Não. Mas, em compensação, você vê essa outra aqui, que tem severidade alta e foi permitida. Então, é uma que seria interessante a gente começar a investigação. Se quiser falar alguma coisa nesse embalo, sem problema nenhum. Então, vamos estar aqui investigando esse evento aqui. Quando você vai à investigação, quando acho que o time da Palo Alto fez quando estava desenvolvendo essa aplicação, foi, eles conversaram com os clientes e viram como é o seu processo de investigação. Quando tem algum evento, como é que vocês fazem as investigações? O que eles fizeram foi, a gente vai na interface de cada um dos produtos, vai aos logs de cada um dos produtos, vai no VirusTotal, vai no AutoFox, vai em outras interfaces para ver o que está acontecendo e fazer a investigação. E o que o cara procurou fazer foi trazer esse workflow de investigação para dentro do app. Então, você já tem esse workflow todo aqui. Então, por exemplo, quando você clica num evento de segurança, você vem para o dashboard de Incident Context. O que ele faz? Ele traz detalhes e mais contexto para aquele incidente específico. Onde é a origem do incidente. Então, a gente vê que vem daqui da área do sul da China, esse evento. E informação de várias fontes distintas. Então, por exemplo, qual é o tipo de log? PL do Wildfire. Qual é o IP do cliente e o IP do servidor que foi usado? Qual é a ação que logou? Isso é interessante você ver. Foi justamente na parte do web browsing, se navegar no web, e foi tanto o hostname quanto a categorização dessa URL que são como malicioso. Consegue ver que tem uma atividade de threat prevention provida pelo Wildfire. Você consegue informações de qual o nome do arquivo que foi trafegado, qual o hash. E aí, com isso, você tem algumas das informações. E isso foi fornecido, esse hash foi fornecido pelo Wildfire. E o Wildfire já deu o veredito. É um conteúdo malicioso. Bem as tags do AutoFox, como a gente mencionou. Outra que vocês veem aqui é os detalhes, os eventos nessa seção de incidente. Então, todos os acessos e qual equipamento, qual subtipo de log foi dado. Então, por exemplo, aqui alguns foram pelo Wildfire, alguns outros aqui foram pela URL específica. E você vê que justamente o que tentando achar o arquivo. Inicialmente, a categoria estava como unknown, eu não conhecia esse arquivo. Depois o Fire pegou e disse, é um conteúdo malicioso. Isso mencionar quando você tem uma primeira, aí entrando um pouco mais do Palo Alto, quando é visto pela primeira vez pelo Fire, esse arquivo vai ser o quê? Ele vai ser permitido e vai ser enviado para o Wildfire. E o a fazer análise, e se for detectado conteúdo malicioso, ele vai fornecer informação posteriormente. Mas acontece, o Traps vai pegar e vai analisar essa informação. Tá? E do tipo de ação que esse equipamento, que esse arquivo queira executar, ele vai identificar, vai bloquear esse acesso no endpoint. Ele vai ter a aplicação no endpoint. Falei? Tá certo, irmão. Então, lá, estamos bem ensaiados aqui. Exatamente. Então, a gente viu, se a gente descer aqui um pouco, a gente vai ver onde informações específicas das tags do Wildfire. Então, a gente vê qual é o
problema específico. Isso aqui é justamente o que na Cry. Ele é um ransomware. Quais são as regras de Firewall que pegaram essa informação? Isso aqui é interessante. Olha, a tchau de Firewall foi permitido. Tráfego esperado também foi permitido, mas aí começou a olhar esse público e MTP, algum tráfego foi permitido e logo depois bloqueado. E a gente também tem essa informação do Spring que mostra o quê? Ao longo do tempo, nesse caso da última hora, mais ou menos, qual foi o comportamento. E teve um volume de acessos alto e depois caiu. Tá? Eventos viram essa navegação, quais firewalls viram essa navegação, o número de eventos ao longo do tempo, outros partidos na rede, e aqui qual são, enquanto eu não conheço, como a gente já falou, a gente permite. E aí depois, não sei, você já vê que nesse caso aqui, no endpoint, essa informação já é fornecida pelo Traps. A gente tem o nome do arquivo, mais importante que o nome do arquivo, a gente tem o hash. E aí você vê que as ações foram bloqueadas. Então você tem uma visão geral dessa investigação. Uma interessante aqui, aquilo que a gente falou, às vezes você precisa ir em outras interfaces para continuar a investigação. Por exemplo, eu quero ir no VirusTotal, ou eu quero o próprio site do AutoFox para ver alguma coisa. E a gente, a Palo Alto colocou no aplicativo essa opção que depende do contexto. Então, dependendo da informação que está disponível, quando você clica, você tem site. Então, você pode, por exemplo, aqui, clicar no AutoFox, fazer essa visualização, abrir evento, ou a informações referentes a esse arquivo e resto no AutoFox. Ou você pode, vamos abrir aqui o VirusTotal, e como é que eu não tenho acesso ao AutoFox, então vamos deixar aí para o pessoal da Palo Alto mostrar oportunidade para vocês. Então, informação, esse é o hash, classificações em várias ferramentas. Então, para fazer uma investigação, offline, o volume de informações ou informação que você tem quanto a determinado evento, geralmente por aqui, sem precisar ir ou copiar hash e aí abrir a página e fazer a pesquisa, por exemplo. Tá ok? Abrir uma busca próprio Splunk, faz uma busca com essas informações no próprio Splunk para detectar outros dados. Outra que porque isso aqui que a gente está vendo é o quê? Justamente a parte de investigação de incidentes. Mas tem um outro dashboard que foi criado aqui, que é esse Scoreboard, que dá uma visão muito mais geral ou mais ampla do ambiente como um todo. E aqui é bem interessante, a gente tem as camadas do kill chain, né, um pouco aqui, a gente tem as camadas do kill chain, e o importante é o seguinte, se você conseguir bloquear o ataque em qualquer uma dessas camadas, você bloqueou e você não teve a ação total ou a invasão total acontecendo no teu ambiente. Se você aí que você tem um problema. Se você aqui embaixo, por exemplo, as famílias de malware, a gente tem duas aqui, uma seria Elise, o outro o Cry mesmo. E o WannaCry, olha, está na camada 2, ou no estágio 2 do ataque, né? Que seria entrega. E a quantidade de incidentes que a gente teve desse evento específico, 5.096. E com as ferramentas tradicionais, o que você precisa fazer? Investigar esses 5.096 eventos que aconteceu. Aqui, o que a gente está dizendo? A visibilidade desse evento, tanto na camada de firewall quanto na camada de endpoints. O ataque foi bloqueado onde? Na camada de endpoints. Foi bloqueado, mas uma outra informação importante é eu tenho 2 endpoints que foram afetados. Então, eu investigar 5.196 eventos, eu investigo 2. Esses endpoints que foram afetados para ver se teve algum problema ou não. Investigação, pela tela da investigação, a gente não vai fazer isso daqui, não vai olhar. Tá? Mas a gente vê que foi bloqueado. Aí, outro evento que está relacionado, se vocês olharem esse Lotus Blossom, que é uma canha, né, de malware, e a gente vê que teve 104 incidentes,
um endpoint afetado, a visibilidade foi no Faro, mas ele não foi bloqueado. Por que? Vamos investigar. Uma das informações, por exemplo, é a gente o evento no Faro, mas se esse é um endpoint que não é monitorado ou instalado, alguém trouxe de fora, por exemplo, um consultor trouxe de fora e não está com o Traps instalado, ou um funcionário mesmo trouxe um celular ou um tablet que não está dentro das regras corporativas, essas informações estariam aí. Tá? Quando a investigação, vocês veem que a gente vai para aquele dashboard de todos os incidentes e a gente tem aqui a tag do auto para aquele risco. E aí aqui é exatamente aquela informação. Foi tagado pelo Wildfire, a aplicação é SMT, qual é o cliente, qual é o servidor, e aqui vê o usuário, essas informações. Se eu clico aqui, eu vou para o contexto do incidente, como John vindo, né? Ou incidente, qual é o tipo de tráfego, é exatamente a mesma coisa. A gente vê aqui também que a gente tem, o Wildfire já identificou como malicioso. Eu não tenho o Traps para tomar uma ação no cliente, mas eu tenho essa informação aqui. Realmente a gente tem essa opção de no autofunção no vírus total e ter uma informação. Mas a gente sabe, por exemplo, qual é o IP interno e já pode fazer a investigação usando esse IP interno ou ir diretamente na máquina para fazer a ação necessária. Tá ok? Isso que eu tinha para falar, para demonstrar aqui sobre a ação. Vamos voltar aqui então para o... Deixa eu tentar o que está difícil. Convolução. Consegue trazer aqui como de uso para ação, para solução, para Palo Alto e Splunk, por exemplo. Conseguem ter uma visão geral, um overview da visão de segurança, um laço para investigação e resposta a incidentes com todos esses produtos e todas essas informações. Essas 4 fontes de dados que são fornecidas pelos produtos da Palo Alto de vocês. Tá? Podem ter uma visão geral de política, monição e ajustes de configurações também, baseados nas informações da aplicação. As fontes de dados já falamos, e essas respostas adaptativas de integração. Você, por exemplo, usando essas informações, você pode ter algum IP no Faro ou executações on-demand com Wildfire, enriquecer as informações com AutoFox. Para quem conhece mais o Splunk, o add-on, o app do Palo Alto, ele é totalmente compliance com o SIEM, com o Information Model. Ele tem integração total com o Splunk Enterprise Security, que é o aplicativo de CIEM para o Splunk, que a gente vai fazer um webinar no futuro sobre o Enterprise Security para vocês. Próximos passos, se vocês quiserem alguma ação, vocês podem efetuar o download do Splunk. Ele tem uma versão gratuita, de uma licença de 500 MB por dia, por todas as funções habilitadas. De 30 dias ele vira a versão grátis, 500 MB, mas você não pode ter autenticação e algumas outras coisas. E o app do Palo Alto, que também é gratuito, que vocês podem baixar aqui, o app do Palo Alto para Splunk, que também é gratuito, que vocês podem baixar nesse site ou no Splunk Base. Tá ok? A parte de perguntas agora. Algumas perguntas já foram respondidas. Uma das perguntas, se alguém envia via o DP em plain text, sim, ele envia, mas você tem uma informação que é importante, o Firewall normalmente vai estar local no seu ambiente e também vai estar local no seu ambiente. Então você vai ter esse envio, esses logs dentro do teu ambiente local. Você vê que a comunicação com o AutoFox, com são APIs, então esse tráfego vai via criptografado. Tá? Na máquina para realizar a prevenção, esse agente seria o Traps. Ele não é da Splunk, ele dá Palo Alto. Aqui o Wildfire seria um sandbox, certo aí,
Acho que você é melhor para responder essa pergunta. Realmente, o Wildfire é um sandbox, ele fica, tanto pode ficar em cloud, como pode ficar localmente na estrutura do usuário. Respondido. O Splunk é responsável por enviar o arquivo malicioso desconhecido para o Fire? Não. Quem faz o envio são os outros componentes da Palo Alto, o Faro, o Traps, que fazem esse envio. Aplicação comercializada separadamente como um app? Não. Essa aplicação é gratuita, é separada, ela é independente do Palo Alto, então você baixa tanto do site da Palo Alto quanto do site do Splunk Bay. Você baixa a aplicação e instala, mas você tem que ter esses dados do Palo Alto sendo fornecidos para o Splunk. Eu tenho uma pergunta. Alguém faz alguma pergunta? Se você pergunta, tem também na apresentação aqui a Glícia e a Daniela, são responsáveis comerciais pelo Splunk. Tem também o Thiago, que é responsável comercial da Palo Alto. Então, se vocês têm comercial, se vocês querem dar algum recado também, Thiago, Dani, vocês podem falar agora. Senão a gente... Oi, Edu. Vou falar. É só para lembrar que a gente vai enviar depois para os participantes a gravação e um material. Tem algumas pessoas pedindo. Lembrar, daqui a alguns dias essa apresentação vai estar disponível no YouTube, no canal do Splunk BR. Podem entrar lá, vocês vão ver tanto os webinars anteriores quanto esse daqui a alguns dias. Lá para vocês verem e compartilharem internamente. Edu, eu também gostaria de... Eu vou deixar o meu e-mail no Q&A para que quiserem mais informações sobre o Splunk, quiserem ver uma apresentação ou conversar um pouco mais especificamente da parte técnica, entre em contato comigo e eu viabilizo a apresentação ou qualquer coisa que as pessoas precisem. Ok? Muito obrigada. Tá, bom, é isso, pessoal, por hoje. Não, tem mais uma pergunta aqui. Pelo que Traps é o agent, independente do sistema operacional, ele pode ser instalado? Renato, você pode dizer quais sistemas operacionais o Traps suporta? Sim, ele pode ser instalado no endpoint, ele suporta desde o Windows XP, ServicePack 2, até os mais atuais aí. Também suporta Mac, OS X. Bom, isso por hoje, pessoal. Muito obrigado e até o próximo webinar.